Eu quero ler para nós, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Assim se diz no Evangelho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, uma autoridade iminente no país e no sinédrio. Este, de noite, é sintomático que seja de noite, não à luz do dia, porque ele era um admirador, mas não um discípulo. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? E nesta última afirmação, que é uma pergunta de Jesus, ele coloca o novo nascimento como uma realidade imprescindível a nos acontecer na terra. Lembram que ele disse a Nicodemos, e Nicodemos não entendeu o que ele falara? E diz: como pode suceder isso? O homem nascer outra vez, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus disse: não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não estou falando de um retrocesso etário, nem cronológico, para colocar alguém num estágio embrionário no ventre da mãe, para que a vida recomece. Nem tampouco estou falando de reencarnações, quando o indivíduo volta ao ciclo de carne. Eu estou falando do que pode te acontecer hoje, do que pode acontecer a você exatamente agora, neste momento. E ele conclui dizendo isto: nós temos falado o que sabemos, mas vós não credes. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? E ao afirmar com esta questão, ele está colocando o novo nascimento entre as coisas que tem que acontecer com a gente na terra. Tem que acontecer hoje. Tem que acontecer enquanto eu estou vivo no planeta, estou a caminho. A tese espírita do novo nascimento como sendo reencarnação é perversa e não carrega a esperança para o ser hoje. O que Jesus diz é que não tem karma, mas que a graça de Deus é tão poderosa
que pode pegar um indivíduo como Nicodemo, já todo estratificado dentro da religião de Israel, e vir com um poder tão avassalador sobre ele que a vida dele virasse do avesso. É algo terreno, feito pela invasão do Espírito de Deus em nós, mas tem que acontecer enquanto eu vivo no planeta Terra. Jesus disse que nascer de novo é uma demanda do reino de Deus a todo ser humano no planeta Terra. Deixar para trás a lagarta, o casulo, se transformar, ser objeto de metamorfose, ganhar uma nova natureza e voar no vento do Espírito, levado por Deus para onde quer que Ele queira, segundo a vontade dEle, que haverá de se manifestar em nós. Hoje de manhã, eu estou lendo aqui esta porção da palavra, porque tem muita gente que não tem a menor ideia do que é nascer de novo. A maioria das pessoas, se você perguntar entre os que me ouvem agora, eles vão dizer, não, eu nasci de novo. Aí você pergunta a eles, por que você acha que nasceu de novo? Ele vai dizer, porque eu fui batizado, porque eu sou membro da igreja, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, porque eu dou meu dízimo, porque eu participo dos eventos de Deus na agenda da igreja, porque a minha existência carrega essa obsessão religiosa, em outras palavras. E para a grande maioria das pessoas isso é nascer de novo. Para outras, nascer de novo é uma mudança cosmética. O cara se vestia de modo extravagante, foi para a igreja e agora adotou a moda dos crentes. Então ele nasceu de novo. Cortou o cabelo como um crente. Se está numa igreja que não raspa a perna, não raspa como a crente do lugar. Se está num lugar onde o convertido tem que ir para o templo de paletó e gravata, ele põe. E quando ele dá o testemunho, ainda tem aqueles testemunhos patéticos, do antes e depois. O antes é o cara meio cabeludo, meio largado, não sei o que e tal. O depois é ele todo arrumadinho. E ele ainda projeta atrás, num projetor, quando dá o testemunho, vejam como eu era antes, olha aqui depois. São os novos nascimentos de manequim. A maioria também vive nesse engano, nesse engodo, nessa impressão. Tem outros ainda que pensam que nasceram de novo simplesmente porque deram razão a Deus quanto ao fato de que a existência deles é um desastre, solitariamente. E aí recorreram à igreja como quem procura uma casa de recuperação. E conseguiram se deixar modelar pelo centro de recuperação, de modo que hoje em dia eles não falam mais o que falavam, não usam mais as expressões que usavam, não enchem mais a cara como enchiam, não tomam mais drogas como tomavam, ou não saem mais pegadores e pegadoras pela vida, pelo mundo, se refastelando em hedonismo, ou escolhem agora quem o pastor manda, e dizem que por isso nasceram de novo. Mas continuam desassossegados, com medo de morrer. Se você disser para a maioria dos crentes, olha meu filho, você está com uma doença terminal, tem uma semana de vida, o cara surta. A maioria. Vão brigar com Deus, para todas as curandeiras evangélicas que conseguirem encontrar uma a uma para ver se ficam curados, porque a vida eterna não lhes é apetecível. Prova de que não nasceram de novo também é o fato de que eles não carregam paz no coração.
todas as mudanças são superficiais, são cosméticas, são morais, são no máximo de natureza ética exterior, comportamentais. Quando acontece. Na vida da maioria já nem isso ocorre. Eles se garantem só na membresia da igreja. Mas há aqueles que vivem o novo nascimento como se fosse isso. Essas mudanças superficiais, morais, éticas, comportamentais e ponto. Mas novo nascimento não é isso. Chimpanzés podem ser perfeitamente amestrados para comportamentos ideais. Até felinos aprendem a andar conforme o chicote. Amestrar bichos, diz o Salmo 8, que é uma das especialidades do homem, e também Salmos 145, 146, dali em diante, como o homem é um amestrador extraordinário. Salmo 8 diz, sob os seus pés tudo lhe puseste, até os monstros marinhos a gente controla, alguns a gente amestra. Ora, se nós conseguimos amestrar animais, por que o comportamento humano não é amestrável? É absolutamente domesticável, especialmente pelo medo, pelos juízos, ou quando o indivíduo tem pavor de que a sua reputação seja abalada, ou de que os seus negócios sejam prejudicados. Tem muita gente que se comporta bonitinho e direitinho sem nunca ter nascido de novo. E carregam aquele desassossego perene no coração. Dizem que nasceram de novo, mas como eu disse, se lhes anunciar a morte, eles entram em pânico. E enquanto isso o coração deles não vive sossego jamais. Dizem que nasceram de novo, mas não sabem por que existem milhões de águas vivas pulsando, inquietas dentro deles. Pulsões sexuais que não param, não param, não param. O cara diz, eu pensei que se eu casasse, se ia parar. Não para, não para, não para. Pulsões de cobiça, ganância. Eu estou aqui na igreja, eu sou discípulo de Jesus, mas eu preciso ser alguém, eu preciso ser alguém, eu preciso aparecer, eu preciso ser visto, eu preciso ser percebido, eu preciso ser notado. Dizem que nasceram de novo, mas estão o tempo todo querendo para si uma invenção de uma nova vida. Se reinventarem. São insatisfeitos, descontentes, ingratos, dispostos a qualquer que seja a briga com os céus, se o agendado por nós não for cumprido por Deus. E dizem que nasceram de novo. Dizem que nasceram de novo, mas não suportam uma dor na carne, não suportam uma perda na vida, não suportam os trancos da existência, mas dizem que nasceram de novo. Outros dizem que nasceram de novo porque são cidadãos que cumprem os seus deveres sociais, eclesiásticos, ou na sociedade, ou porque são bons pais, boas mães, atenciosos, cuidadosos, então nasceram de novo. E quando tudo isso é ungido pela frequência à igreja, o cara fica certo de que nasceu de novo. O que eu acho interessante sobre a minha mãe é que a minha avó, a mãe velhinha, já era protestante quando a minha mãe nasceu. E a minha mãe foi educada na igreja presbiteriana, lendo a Bíblia desde menininha. Se você lê aquele livro dela, O que eu faço tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, você vai ver que ela nunca teve um desvio na existência. Pobre, trabalhadora, batalhadora, tendo que sair vendendo ovo do quintal na casa dos vizinhos para minha avó ter com que dar de comer a ela e o meu tio Lucilo. Novinha já estava trabalhando fora. Aos 20 anos já tinha se mudado para outra cidade para trabalhar como professor e mandar dinheiro para minha avó.
para ajudar minha avó e ao meu tio, que era deficiente. Ralou o tempo todo. Quando não tinha igreja presbiteriana na cidadezinha amazônica onde ela estivesse, ela procurava uma batista, uma metodista, uma assembleia, qualquer coisa, mas ela estava lá, sempre. A Bíblia, ela lê desde criança, sabia-a de cor. Esta aqui é a herança dela para mim. Já estava com ela há uns 6 a 8 anos, quando eu me converti, ela me deu. Portanto, essa Bíblia aqui já tem quase 50 anos de idade, 40 e tantos anos de idade. 44, 45 anos. Ela lia nela e agora eu leio nela há 38. Agora, foi só depois que meu pai, que era agnóstico, encontrou Jesus mesmo, que a minha mãe foi ver o que era um homem nascido de novo. E ela própria diz até hoje: eu conhecia Deus só de ouvir, mas eu vim a poder dizer: agora os meus olhos te veem. Quando meu marido, Caio, encontrou Jesus de uma maneira tão profunda, tão revolucionária, tão subversiva de dentro para fora, tão viradora do avesso, tão construtora de uma nova criatura, de um novo ser, que eu olhei para mim e disse: eu ainda não nasci de novo. Aí é que ela disse que a ilusão da religião saiu da cabeça dela, ela começou a buscar Deus por Deus. Porque até então era entrar na igreja e se sentir bem, ou ler a Bíblia e se sentir bem, ou fazer uma oração e se sentir bem. Mas aquilo não tinha o poder para vencer o ódio no coração em relação à amante que meu pai tivera. Não tivera poder para tantas outras coisas na vida dela. Mas agora, quando ela viu o cara sem história entrar na história de Deus e deixar Deus entrar na história dele e virá-lo ao contrário, ela disse: eu preciso conhecer isto. Nicodemos era mestre em Israel, mas não compreendia estas coisas. Assim como está cheio de professores em seminários que nunca nasceram de novo. Cheio de pastores pregando nos púlpitos, hoje em dia a grande maioria nunca conheceu o novo nascimento. Mesmo os mais certinhos. Às vezes são os mais certinhos os que menos nascem de novo. Porque se fiam no seu comportamento amestrado como sinal de novo nascimento, quando o novo nascimento não é nada disso. Se comportamento amestrado fosse sintoma de vida nova, Jesus não teria dito a Nicodemos que importava Nicodemos nascer de novo. Porque Nicodemos era uma figura intocável, ilibada, irrepreensível. Ele não adulterava, não roubava, não mentia, não enganava, andava segundo os preceitos da lei, era um mestre. E diga-se de passagem, um homem generoso, um homem de bom senso. Mas é esse homem que Jesus diz, não a um bêbado da esquina, mas ao mestre de Israel, ao teólogo de Israel. Nicodemos, esquece a teologia, esquece tudo que você aprendeu. Você precisa nascer de novo. Senão, você não vai ver o reino de Deus. Sem esse olhar de Deus em nós, ninguém enxerga o reino de Deus pela religião, nem pela ética, nem pela moral, nem pela domesticação, nem pelo amestramento, nem pelo behaviorismo comportamental. O reino de Deus é uma categoria que a gente não enxerga com intelecto, a gente discerne com espírito, porque ele é reino do espírito para o nosso ser, para a nossa vida. Ele é obra do Espírito Santo em nós. Aí você diz, como isso se dá? Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Aí você me diz, mas escuta, nascer da água não é ser batizado?
E eu lhe digo não. O batismo é um sinal externo, superficialíssimo, e que não designa nada a menos que o batismo verdadeiro tenha acontecido no coração. E quando Jesus disse que era preciso nascer da água, a primeira alusão, a primeira conexão, o primeiro vínculo que surge na nossa mente tem a ver com o chamado de João Batista à metanoia, à mudança de mente, ao arrependimento. Não apenas a mudança externa de conduta, mas sobretudo a mudança do coração, a partir de cuja regeneração se produz fruto digno de metanoia, de mudança de vida nova, de arrependimento. Jesus está dizendo a Nicodemos, mesmo um mestre como você, precisa rever a sua vida inteira, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E não há um único homem no planeta que não precise dessa infusão transformadora do Espírito Santo no coração. Não há nenhum homem sem o recurso espiritual que vem de dentro para fora que consiga enxergar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, o sentido da vida conforme Deus. E por tal percepção mudar a mente, mudar o olhar, mudar valores, mudar significados, alterar tudo. Isso é nascer da água e nascer do Espírito, porque é uma operação do Espírito Santo no meu espírito. É uma recriação espiritual. É a transformação do meu zumbi num espírito vivo em Deus. É o acordar do meu espírito adormecido na cova das trevas para a luz do amor de Deus. Isso é nascer do Espírito, pelo trabalho do Espírito, que gera essa revolução percepcional total e uma conexão direta entre nós e Deus. Isso é nascer do Espírito, é vinculamento da nossa natureza ao Pai que está nos céus, de maneira intrínseca, de maneira absolutamente inseparável, de modo essencial, de tal modo que essa operação do Espírito de Deus em nós é o que passa a caracterizar daí para frente o nosso novo ser em Deus, segundo o Evangelho. Agora, eu tenho explicado isso milhões de vezes, em centenas de mensagens, em livros, e não com a simplicidade infantil desta manhã. Já olhei e já tentei ver as pessoas enxergarem isso por todos os modos diferentes. Hoje eu quero usar mais um. Eu quero ilustrar o chamado ao novo nascimento por este encontro que aparece aqui em Lucas, no capítulo 1, do verso 26 em diante, entre o anjo Gabriel e Maria, a mãe de Jesus. Nós estamos falando aqui do anúncio do nascimento do Filho de Deus, no ventre de Maria. Não é um novo nascimento conforme aquele ao qual eu sou chamado, mas é o nascimento dos nascimentos. É o nascimento arquetípico para todo outro nascimento espiritual. É o nascimento do Filho de Deus. É Deus se engendrando no homem. É Deus se fazendo homem. E é o homem se tornando absolutamente filho de Deus, conforme a imagem irretocável do Deus invisível. Assim se diz, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Que foi a pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre da sua mãe nascer a segunda vez, implicando em que o processo natural teria que estar em curso. Maria fez uma pergunta semelhante, da fenomenologia natural. Como será isto, que eu vou ficar grávida? Pois eu nunca transei, nunca tive relação sexual com homem algum, eu sou virgem. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Vou repetir. E aí, o que aconteceu com Maria gerou Jesus, que é Deus em carne. Deus em Cristo. Mas é a mesma palavra que se diz a mim quanto à formação do Filho de Deus em mim. Porque o meu novo nascimento não é uma recalchitagem do meu ser. O meu novo nascimento é o nascimento do Filho de Deus em mim. É Cristo em mim. É o Espírito Santo em mim. É a semente de Cristo plantada em mim, crescendo em mim. É o sêmen de Deus semeado no campo do meu espírito, para que do ser amortecido nasça a nova criatura, a nova criação, o novo ser, de modo que eu sou Maria, eu sou o ventre, eu achei graça diante do Pai, e o que Ele diz a mim é: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, Caio, o ente santo que de ti brotar será chamado Filho de Deus. A todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o meu novo nascimento, é o seu. É ficar grávido de Deus, e eu não vou parir alguém fora de mim. Eu sou o engravidado, eu sou o ente engravidado em mim mesmo, eu sou a incubadeira, eu sou o processo inteiro, e quando o menino nasce, ele não sai de mim, ele aparece em mim como um homem. Ele aparece em mim como uma nova criatura. E que não tem a ver com corte de cabelo, aparência física, modo de andar, frequência, tem a ver com o modo de ser. Tem a ver com um novo modo de olhar. Tem a ver com um novo modo de entender, de interpretar. Tem a ver com uma revolução absoluta que torna esse mundo o que esse mundo é. Uma grande ilusão, e projeta o nosso olhar para as coisas eternas. Por isso, se alguém não nascer de novo, não vê nem o reino de Deus em si, não vê o reino de Deus aqui, e não vê o reino de Deus transcendente, para além do imediato, para enxergar essa dimensão só tendo ficado grávido de Deus.
só tendo sido visitado, engendrado pelo Espírito Santo. Daí Paulo dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ou seja, é sinônimo de nascer de novo, é uma nova criatura, é um novo nascido. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como toda pessoa que nasce de novo, um dos primeiros sintomas de que o novo nascimento aconteceu é de que o passado deixa de ser uma assombração. Assim como aconteceria na vida de um indivíduo que porventura nascesse outra vez, zerasse a quilometragem e viesse com uma amnésia total de todas as coisas. No nosso caso, nosso novo nascimento não nos causa nenhuma amnésia, mas tira de dentro de nós todo o poder da culpa. As coisas antigas já passaram, foram liquidadas. Eis que tudo se fez novo. É como um regênesis na vida da gente. É como a criação do mundo, tudo de novo. Do lado de fora nada muda. Do lado de dentro tudo é novo. Um novo olhar, uma nova percepção, um novo coração, um novo sentir, um novo interpretar, um novo consentir que é com Deus, uma dissidência impossível e radical com o mundo e seus valores, uma paz que excede a todo entendimento, uma certeza absoluta de reconciliação com Deus, uma convicção de que nada nos separa do amor de Deus, e aquela confiança inabalável de que mesmo que eu estivesse purulento, coberto de chagas e leproso, se Cristo habitasse em mim, eu seria ainda assim o ser mais glorioso, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Ou você não lembra do Lázaro na porta do rico, vivendo purulento e em miséria, porém nascido de novo e levado da sua pobreza direto para a glória e a riqueza do seio de Abraão, conforme Jesus disse. Hoje de manhã tem muita gente, também à tarde, à noite ou em qualquer outro momento em que eu seja visto ao vivo ou naquilo que o Espírito Santo faz ficar vivo como palavra gravada, que se grave em nós. Mas neste momento em que você me vê, eu sei que tem muita gente que está aí frequentando a igreja há muito tempo, gente até que já desfrequentou, e gente que até hoje não nasceu de novo. Tem gente que se batiza várias vezes na vida. Toda vez que encontra um pastor novo, é um novo batismo. Toda vez que mudam de igreja, é um novo batismo. Toda vez que tem uma emoção especial, querem um novo batismo. Se chegarem num lugar especial, querem outro batismo. Sempre se batizando e nunca nascendo de novo. Você olha para a vida delas e vê assim, diplomas e diplomas de batismo. Tem igreja que dá até diploma para esse negócio. Carteirinha de batizado. Já mudaram de carteirinha de batismo muitas vezes e nunca nasceram de novo. Por quê? Porque a bagaça é a mesma. É a mesma amargura, é a mesma mesquinharia, é o mesmo ressentimento, é o mesmo olhar, é a mesma queixa, é o mesmo descontentamento, é a mesma insatisfação, é a mesma tristeza crônica, é o mesmo mau humor com a vida, é a mesma falta de fé, é a mesma claudicância, é o mesmo titubeio, são as mesmas ruindadezinhas, são as mesmas gestões de reputação, de exterioridade, de honrinhas superficiais, mas nenhuma alteração no ser, no âmago da vida, na essência das compreensões, nada que os vire de avesso, nada que assuste até os seus pais, dizendo, este filho é infinitamente melhor até do que eu pensei que ele fosse. De onde vem tal milagre?
As pessoas ficam aqui falando comigo e reclamando das suas casas, seus maridos, seus filhos, essa coisa toda. Mas há uma pergunta, antes de tudo, a ser feita a você. Você já nasceu de novo? Já? Porque se você não nasceu de novo, não há muita esperança para sua casa. Como é que você quer fazer filhos, discípulos de Jesus, se você nunca nasceu de novo? Você não sabe nem o que é isso. Se todos os seus arrependimentos são só tópicos, são aqueles arrependimentos do tipo, olhei para onde eu não devia, cobicei o que eu não devia, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. São só esses arrependimentos de dor, me apropriei do que eu não devia, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, prometo que eu não faço nunca mais. E transei com a mulher ou com o homem que eu não devia, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, prometo que eu não faço nunca mais. São só arrependimentozinhos tópicos. São arrependimentos de trauma. Não são metanoias instaladas como softwares contínuos rodando em nós sem parar, como Paulo recomendou em Romanos 12. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com esses valores, com a ordem estabelecida. Nunca vos conformeis com a ordem estabelecida. Mas ao contrário, transformai-vos. É nascer de novo sempre. É o processo de metanoia, imparável, contínuo, perseverante, ininterrupto. Ao contrário, transformai-vos todo dia pela metanoia não traumática, pela metanoia consciente, pela metanoia que não precisa ser fruto de um choque, mas aquela metanoia que é resultado de todo dia oferecer a vida a todas as cirurgias que a graça, o amor e o Espírito de Deus desejem fazer no nosso interior, na nossa consciência. Essa é a vida do nascido de novo. Essa é a vida daquele sobre quem o Espírito de Deus repousa, o poder do Altíssimo vem. Essa é a vida que gera um filho de Deus em nós, um irmão de Jesus em nós. Essa é a vida que faz de mim irmão de Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Esta é a vida que me faz um filho de Deus e que só acontece se tudo começar de uma consciência que brota de dentro para fora e que não cessa nunca de todo dia se sujeitar às novas formas da fase. Assim como Jesus foi um dia um embrião, foi um feto, foi um bebê no ventre, nasceu, chorou, cresceu, com 12 anos foi um adolescente, precoce, cheio do Espírito de Deus. Aos 30 era um homem, filho do homem, era a súmula de toda a humanidade, de tudo que a humanidade somada nunca conseguiu produzir. Era Jesus. Veja como o novo nascimento vai crescendo na gente. Até, como Paulo diz, a gente atingir aquela estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Esta é uma obra que não cessará jamais. A minha pergunta a você hoje é: em você essa obra cessou? Você é daqueles que receberam a carteirinha e disseram: oba, esse aqui é o meu passaporte para o céu, aleluia. Você é aquele que diz: eu sou crente presbiteriano, batista, da Assembleia de Deus. Em geral, gente que não é nascida de novo se apresenta pela igreja. Eu vou repetir. Em geral, gente que não é nascida de novo se apresenta pela igreja. O nascido de novo, a primeira coisa que acontece nele é que tudo isso vira casca. Tem seu lugar, mas não tem nenhum papel essencial na minha vida. Nem na minha vida e nem na vida do outro que eu encontre. Acerca de quem eu não quero saber por onde ele anda, nem onde ele frequenta. Eu só quero saber se nele existe a mesma semente que em mim cresce. Por isso eu pergunto a você: você já nasceu de novo?
pastor que prega há tanto tempo, a sua mulher daria o testemunho de que você já nasceu de novo? Seus filhos olham para você e dizem, aí está um homem nascido de novo, sincero, genuíno. Portas adentro de casa ele é um homem de Deus, fora de casa ele é a mesma pessoa. Seus pais podem dizer que você nasceu de novo? Ou dizem apenas que você entrou para uma igreja chata, horrorosa, e que você perdido era um cara mais encontrado do que supostamente salvo agora nessa confusão mental total na qual você se colocou? Você já nasceu de novo? Ou você acha que nasceu de novo porque é cantor gospel? Porque é levita de igreja? Você acha que nasceu de novo por quê? Porque é membro de um concílio? Porque é presbítero? É diácono? Porque faz parte de algum sínodo? Por que você acha que nasceu de novo? Porque você conhece muitas referências bíblicas? Porque sabe hinos e canções? É atualizadíssimo nessa cultura gospel? É por isso que você acha que nasceu de novo? Você acha que nasceu de novo por quê? Porque não transa com a sua namorada, isso faz de você um cara que nasceu de novo? E embora dentro de você o que existe seja só angústia, culpa, neurose, aflição, nunca pacificação em Deus. Você nasceu de novo mesmo, meu irmão. Nicodemos era mestre em Israel. Não era numa igrejinha neopentecostal ali da periferia, não. Era do Sinédrio de Israel. Sabia mais Bíblia do que praticamente todos os pastores que você conhece. E Jesus vira para ele e diz, cara, por que essa teologia toda, essa doutrinação toda, essas escrituras todas que você decorou, todas essas posições, esse comportamentalismo, você é um cara de fato gente boa para a sociedade humana. Mas interiormente, você não provou o benefício da verdadeira vida. Você é um ser de performances e é uma criatura aceitável. Mas o seu coração não provou a revolução. Senão você não teria me procurado de noite, mas à luz do dia. Senão você não teria gestões a fazer. Você já saberia a verdade. Senão você não estaria aqui com lógicas de causa e efeito para dizer que eu sou de Deus, porque ninguém faz coisas tão extraordinárias se Deus não estiver com ele. Essas logiquinhas já teriam morrido todas. E você estaria andando comigo na estrada, Nicodemos, e não querendo uma conferência particular noturna, como um teólogo com reputações a preservar. Como muita gente ali que não perde um papo de graça e não conta para ninguém, que é para não pegar mal. Mas você precisa nascer de novo, meu irmão. Quem está dizendo isso não sou eu. Confira se no seu coração não tem um gemido do Espírito Santo, um estribuchar do Espírito de Deus, uma cólica do Espírito de Deus na sua alma, no seu espírito, convidando você para aquela diarreia que salva, para aquele constrangimento espiritual que é produzido pelo amor de Cristo em nós e que gera em nós o purgar da bagaça anterior e o instilamento da nova vida que Deus vem e traz e planta em nós. Por isso eu lhe pergunto, você já nasceu de novo? Jesus disse que aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Em nenhum sentido, em nenhuma perspectiva. Por isso eu pergunto a você, se lhe fosse anunciado hoje que você morreria, você sabe para onde vai mesmo? E aqui neste mundo, você sabe para onde está indo? Eu não sei para onde eu estou indo do ponto de vista geográfico, histórico. Agora, existencialmente, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo na direção de ficar a cara de Jesus. A cara de Jesus. Eu estou indo para tomar posse da herança que já é minha em Cristo Jesus, porque eu sou co-herdeiro de Deus. Sou co-herdeiro de Cristo em Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo.
para lá eu estou indo. Eu estou avançando para as coisas que estão adiante de mim, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação que eu ouvi, criei, e dela não abrirei mão jamais. Eu sei para onde eu estou indo. Isto é não andar em trevas. Eu posso não saber nada sobre daqui a pouquinho, mas eu sei tudo sobre a minha eternidade. Isso já está definido. E quem tem as questões finais definidas, lida com as circunstanciais com tranquilidade, por mais complexas que elas sejam. Quem sabe que é filho da vida eterna não se apavora nem com morte, nem com vida, nem com coisas presentes, nem com coisa por vir, nem com coisa alguma. Você já está ancorado na nova natureza, no novo mundo, na eternidade, segundo Deus. Você já nasceu de novo? O novo nascimento tem que pacificar meu coração. Tem que me fazer tornar-me um bebê de Deus, como uma criança. Tem que me dar prazer enseninado no colo da graça de Deus todo dia. O novo nascimento coloca em mim, como diz Pedro, aquele desejo ardente das crianças pelo genuíno leite espiritual, que é o que Pedro diz na sua epístola no capítulo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Quem nasceu de novo quer ficar na teta da palavra, do espírito, do entendimento, quer comer, quer beber. Você tem essa sede? Você já nasceu de novo mesmo? Ou você quer comprar tudo pronto? Eu assisto o Papo de Graça, porque se eu tiver uma dúvida, eu digo, Caio, o que você acha? Pelo amor de Deus, nasça de novo, meu irmão, você vai saber. Você vai saber. Você veja como eu não estou aqui trabalhando em favor de fazer ninguém dependente de mim. Eu estou querendo fazer você dependente de Deus, da palavra. Aí eu ficarei muito contente. Você já nasceu de novo? Ou você ainda é aquele que carrega culpas e neuroses passadas? Paranoias, medos persecutórios do mundo espiritual contra você? Se é assim, meu irmão, dificilmente você terá nascido de novo, porque quem nasceu de novo sabe que é nascido de Deus e que o maligno não lhe toca. Você já nasceu de novo? Talvez você esteja aí passando décadas e décadas de assistência no cinema da religião, não perde uma sessão nos palcos de culto, como Nicodemos no Sinédrio de Jerusalém. Talvez você até saiba discernir quem é o cara legal no meio dos fajutos, como Nicodemos sabia, que em Jesus tinha autenticidade e genuinidade. Mas não basta dizer, esse cara aqui é diferente daquele, isso aqui é verdadeiro, aquilo ali é fajutice. Ou, no mínimo, eu tenho que dar atenção a isto aqui, porque essa pessoa só pode vir de Deus, porque as coisas que diz e que faz são segundo Deus, portanto a lógica é que ela seja de Deus. Mas isso não faz ninguém nascer de novo. Tal admissão não nos converte. A identificação de quem seja gente boa de Deus no mundo também não é sinal de conversão. Até o diabo sabe isso. O que é sinal de novo nascimento é quando você vira essa pessoa. É quando você se torna esse ser. Não é só quando você identifica quem é do bem e quem não é. É quando você diz, eu quero todo o bem de Deus em mim. E eu quero toda essa graça de Deus, sem retenção, derramada sobre a minha vida. Você nasce de novo de fato? É quando você toma a decisão de que daí em diante na sua vida, não importa a filosofia, a ideologia, o pensar, se ele for contra aquilo que Jesus me ensina, ou contra o espírito do que Jesus praticou, não tem que ter lugar na minha vida, porque o nascido de novo dá razão a Deus em todas as coisas, sempre, sem vacilação,
sem titubeio. Entre a minha melhor razão e o mandamento, dane-se a minha melhor razão, eu fico com o mandamento. A minha melhor razão será sempre interpretada por mim, se eu for um nascido de novo, como falaciosa, se ela for contra a verdade e o espírito do mandamento, segundo Cristo, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Você me entendeu? Por isso eu lhe pergunto, você já nasceu de novo? Daniel, meu filho, rode 2 ou 3 músicas suavezinhas para nós, nada assim forte. Enquanto isso, por favor, preste atenção em mim aqui, ó. Ontem eu tive o nosso momento devocional assim meio interrompido, desagradável, porque centenas de pessoas escrevem, aí fica a gente atrapalhando, com comichões de gente que não nasceu de novo. Aí quer saber, Caio, o que você acha? Eu faço fimose ou não faço fimose? Caio, o que você acha? Eu ponho a camisinha ou não ponho a camisinha? Caio, o que você acha? Pelo amor de Deus, sossega o facho. Deixe pelo menos quem está interessado no que eu propus aqui, em nome de Jesus, como palavra de Jesus, deixe essas pessoas terem a chance de falar e você sossegue seu facho mais 50 minutos, pelo amor de Deus. E não atrapalhe agora. Eu quero só que escreva, ainda que seja 1, 2, 3, mas que sejam pessoas dizendo, eu não nasci de novo e tomei a consciência hoje de que eu era o Nicodemos da religião, ou da boa conduta, ou da moral, ou da ética, ou da frequência aos cultos, ou da vida teológica ou doutrinária, mas dentro de mim nunca houve essa conversão que me tenha virado do avesso, que me faça enxergar a vida com amor, com misericórdia, com justiça, com verdade, que tenha posto em mim a radicalidade que planta raízes estranhamente tanto no céu quanto no âmago mais profundo do meu ser na terra, para viver segundo Deus entre os homens. Se você tiver isto a confessar ou a dizer, eu quero essa experiência agora, eu peço que você escreva para o Braulio.